Estourar um bebê! Desde pequeno eu sempre gostei de vídeos. Eu sempre fui muito atraído pela ideia de falar em grandes detalhes sobre aquilo que gostava. Não é à toa que quando eu era mais novo, meus vídeos favoritos se encaixavam nessa ideia. E às vezes nem chegava a importar o material da obra. Pokémon é uma franquia de jogos de RPG popularmente conhecida por ser uma bosta. Desde a bomba que foi Black and White 2, nenhum outro jogo da franquia teve o mesmo nível de qualidade. Scarlet Violet horroroso, Pokémon Unite é desbalanceado e Pokémon GO é pay to win. Eu tive que pagar 15 reais pra pegar essa nojeira. E, ainda assim, eu consigo passar horas e horas falando sobre essa maldita franquia. Existe um potencial muito grande no ato de falar sobre aquilo que gosta, às vezes sendo até mesmo mais divertido que a própria experiência da obra. Deus sabe o quão importante o YouTube foi pra alguns jogos. Mas, apesar desse claro interesse meu, se você perguntar o porquê eu era tão fã do Cellbit, eu nunca conseguiria explicar de uma forma que não fosse escrota. Elogiar um vídeo no YouTube da mesma forma que um jogo é muito desconfortável, e não que eu tenha muitos exemplos, mas até mesmo a experiência de ver um vídeo de alguém falando sobre outro youtuber é meio... Muitas das vezes eu me sinto como uma criança falando sobre como meu youtuber favorito é o meu youtuber favorito por ser o meu youtuber favorito. E até nos momentos que eu consigo explicar nos detalhes mais técnicos o porquê tal conteúdo é tão foda, não deixa de parecer uma meia-verdade. Com o sentimento de falar de roteiro e edição, nunca realmente encapsulando a graça do cara, passando uma vibe de que a pessoa tá puxando o saco dele, como se fosse o trabalho de um profissional, quando o conteúdo é... Pra falar de um jogo, bom, é muito mais intuitivo conseguir apontar como um desenvolvedor tomou uma decisão criativa que diretamente melhorou a experiência. É fácil e muitas vezes representa os meus sentimentos em relação à obra muito bem. E olha, já faz muitos anos que eu não acompanho o Cellbit. Desde que ele começou a fazer stream na Twitch, eu não vejo mais ele. E por muito tempo eu me vi em uma posição muito mais crítica em relação ao seu conteúdo. Só que eu já fui um dos maiores fãs dele. Aquela camisa Raglan com uma interrogação era literalmente a coisa mais descolada que existe. Eu já passei por toda essa admiração e hype de acompanhar o Cellbit, ao ponto de ter que demonstrar minha admiração pelo seu trabalho. O Cellbit é um doce, não o criador de conteúdo mais relevante do Brasil. Ele é um dos poucos que continua desafiando a mídia de criação de conteúdo na internet. É o primeiro a ter uma presença internacional realmente relevante. E os vídeos que ele fazia sobre jogos que ele gostava são oficialmente bombas. Eu deveria ser capaz de expressar o que faz o conteúdo dele tão foda pra mim, mas... não sai nada. Eu penso muito sobre isso. Então não, eu não sei porque eu gostava tanto dos vídeos de Enigma do Cellbit, mas eu sei porque eu gostava de Minecraft 2016. Destruir algo que é usado para manipular as pessoas e gerar milhões. Eu não sei o quão conhecimento popular é, mas Minecraft 2016 é a porra do vídeo mais importante do Cellbit. Não importa que Ordem Paranormal seja uma franquia de sucesso, não importa que o QSMP introduziu ele pro cenário internacional. Sem Minecraft 2016, esse homem não seria nada. Minecraft 2016 é um vídeo do Cellbit vendo e expondo diversos vídeos de Mine bizarros da sua época. Protagonista de uma série infantil. Meu pai me pegou mesmo. E ele tá gorfando fudido. Que é isso? Mano, que porra é essa? Minha mãe apoiou! O conteúdo de Minecraft nessa época já tava ficando esquisito. Depois de tanto tempo sendo um jogo representado por pessoas crescendo, simplesmente se divertindo com a experiência e criando algo em cima dessa euforia, foi cada vez mais se distanciando dessa imagem, mudando pra algo muito mais bizarro e mastigado pra chamar a atenção da criançada. Nessa época, esse ciclo hoje que parece natural, de uma obra foda surgindo pra depois ficar uma bosta, não era algo completamente novo, mas definitivamente foi a primeira vez que o YouTube agora popular e monetizável presenciou. E durante todo esse vídeo, o Cellbit fica que nem uma criança rachando o bico pra essas merdas, com humor de como se ele tivesse em cal com a porra dos seus amigos. É tipo aquela coisa dos moleques no Skype, assim, falando, mano, olha que porra de thumbnail que o moleque tá fazendo. Aí a gente começou, meu Deus, olha, todo mundo faz thumbnail assim, que porra é essa? O que é interessante do Minecraft 2016 não era só a crítica ao conteúdo claramente bizarro. Criadores da época como Cauê Moura já tinham feito vídeos e vídeos tirando sarro dessa situação. Mas o que nenhum desses criadores antes do Cellbit conseguiam fazer é realmente alcançar o público que precisava saber dessas coisas. Quando eu era criança, sempre que eu ouvia qualquer crítica de alguém mais velho, muitas das vezes era difícil de se levar a sério, porque eram palavras vindo de pessoas que nem sequer entendiam a graça de acompanhar o conteúdo de Minecraft pra início de conversa. Que nem sequer entendiam a genialidade de Minecraft. Eles estavam preocupados demais em falar que a internet vai puxar o meu pé à noite. Se você foi uma criança e cresceu com o YouTube, você muito provavelmente lembra de ouvir algum adulto falando que ver alguém jogando era besteira. E que você podia simplesmente só jogar o jogo. Sendo que não era a mesma coisa. Na visão das críticas de Mine da época, esse conteúdo bizarro pra criança era só uma extensão do Minecraft em si, sendo que nunca foi.
foi. Mas com o tempo as coisas foram mudando, o YouTube cresceu como plataforma, as pessoas começaram a ver uma oportunidade de um negócio novo, você podia ganhar dinheiro com isso. Dinheiro, grana, haha, não cola. E aí que os grandes criadores de conteúdo foram mudando pra algo muito mais artificial. A motivação de se criar conteúdo foi alterada, o que antes era um hobby agora virou um emprego, as pessoas perderam interesse pelo jogo e os que ficaram ali só estavam pela graninha. Youtubers como Resende tiveram sua maior mudança e se tornaram algo muito mais infantil do que originalmente eram. Eles abraçaram a demografia do conteúdo e começaram a apelar muito mais, tirando total respeito pelo público. E o que antes era infantil por acaso, agora era por uma escolha. Eu lembro claramente com meus 11 anos de parar de gostar do conteúdo do Resende depois de um tempo. E isso era chocante. Pra mim, o Resende era a maior mitada do século. Eu passava a noite toda vendo The Walking Craft. Ah, moleque, o antídoto, velho. Caraca. Valeu. Ah, filho da... E o Cellbit entendia isso, ele mesmo vinha de um espaço de aproveitar o jogo pelo que ele é. Ele já foi um dos grandes youtubers da comunidade. Não era no mesmo tom que outros criadores quando o Cellbit falava que o conteúdo de Minecraft estava bizarramente apelativo pra criançada. Minecraft tem sim uma pegada infantil, mas eu diria que isso era apenas por acaso. A visão de que jogos estavam tendo na época era algo completamente diferente. Era uma época em que a comunidade gamer ainda estava se encontrando, querendo que tratem a mídia com respeito, buscando a validação com jogos sérios e pra adultos, tendo tom muito mais sombrios e blá blá blá. Então a simples aparência do jogo, muito mais simples e pixelada, é como se fosse uma forma de validar o valor que jogos possuíam. Sem falar que foi a primeira vez que vimos um jogo estourar na internet, e ainda mais um que conseguia tirar tanto proveito dessa nova mídia que estava surgindo. Apesar do que era feito não ser necessariamente pra criança, afinal de contas, a grande maioria das pessoas que criavam conteúdo era só um bando de Zé Ruela se divertindo com a porra do jogo, era óbvio que o público mais infantil iria se interessar por esse tipo de coisa antes de adultos. O YouTube era uma mídia nova e ninguém realmente levava ela a sério. As referências do site eram um bando de adolescente fazendo o que eles achassem que fosse mais engraçado, sem saber que eles estavam pavimentando a cultura da internet pra sempre. E ainda por cima, a coisa mais popular que tem nessa porra é um joguinho coloridinho desses. No seu próprio conceito, o Minecraft 2016 fazia algo que mais ninguém até minha concepção conseguia fazer. Tratar o conteúdo de Minecraft com um tom sério, fazendo uma crítica como se fosse algo tão valioso quanto qualquer outra coisa dentro do site. Parte 2. Bull Burner. Alguns anos depois, o Cellbit começou a fazer vídeos de Enigma. Esse é um momento muito interessante do Cellbit, ele representava um sentimento de rebeldia muito forte na internet. Não só ele era um grande representante de jogos indies, como também tinha uma filosofia muito forte de fazer vídeos indiscutivelmente bons. E eu acredito que as coisas que eu produzo são boas o suficiente, que eu tenho certeza que algumas pessoas que me odeiam ainda assim assistem os meus vídeos porque eles são bons. Eu tenho certeza que isso acontece. Os vídeos dele possuíam uma qualidade técnica muito grande e até hoje possuem um ótimo valor artístico. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a acompanhar ele, porque nem sempre foi assim. Apesar da comunidade de criadores ter descoberto ele pelo próprio Minecraft, o Cellbit só estourou a bolha quando ele assumiu um conteúdo de jogos muito mais teen, geek, uau. Uma das principais formas que esse novo YouTube tinha encontrado para conseguir tirar proveito da relevância dos criadores e do tamanho do site era usar as mesmas técnicas de marketing que celebridades para adolescentes e crianças usavam. É bem engraçado, porque eu lembro de pensar como alguns criadores dessa época pareciam ser extremamente sedentos por dinheiro, que mudaram completamente a sua personalidade só para ser o mais comerciável possível. Sendo que, na verdade, eles só existiam em meio termo estranho de serem a nova coisa do momento. Mas o fato de terem alguns desse meio que genuinamente queriam explorar isso de alguma forma, dando uma má fama pra toda a comunidade. Quer dizer, claramente alguns ali faziam de tudo pra ganhar um dinheirinho a mais no final do mês, mas acabava que pro pequeno Noacola, todos os grandes criadores dessa época, mesmo aqueles que só estavam fazendo vídeos por diversão, me passavam essa impressão de gananciosos. Com só poucos se safando, porque não era coisa de menina. Era muito mais uma questão de sentimento e não de necessariamente estar sendo ganancioso. Eles não eram só pessoas em um quarto, mas agora livros, filmes, desenhos, como se o tamanho da popularidade deles mudassem o que eles faziam pra um status de produto. E esse sentimento só se intensificava, porque ninguém entendia exatamente o que estava fazendo, as pessoas mal entendiam o que significava ser um youtuber. Então era um momento muito experimental do conceito de tirar proveito da oportunidade financeira que tinha, atirando pra todos os lados pra ver o que cola. Mas era mal desenvolvido o suficiente ao ponto de às vezes ser artificial demais, principalmente quando você não assistia ao conteúdo. E por conta disso, eu lembro de odiar essa fase. Eu sentia que todos os youtubers que pareciam mais teen me achavam um idiota. Eu pensava que eles não tinham noção, que eu sabia que eles tratavam minha experiência com vídeo uma prioridade menor do que lucrar. Só que o Cellbit se encontrava nesse contexto e, aliás, era uma das principais caras da comunidade. Ele foi um dos primeiros a tomar a cultura de abraçar seus fãs. Ele foi expulso da porra da BGS. Que acabaram de fazer um vídeo
sobre YouTube Team. Certo. E muita gente, inclusive, tava falando que era sobre você. E não, mais ou menos, de certa forma era, mas... que era, nunca- mas era um pouco Não, sobre mas- mim também. A forma que ele tinha encontrado de explorar esse novo potencial do YouTube foi intensificando a relação dele com sua própria comunidade. Ele era um youtuber teen, que pipipi, popopó, e amava todas as langers. O ano que eu mais explodi na minha vida, tipo, que eu fui de 100 mil pra 2 milhões por vídeo, foi lá por 2015, começo de 2016. E essa foi uma época mais pau no cu que Você tem. era um douchebag. Eu mano. era full arrogante. Toda a perspectiva de que os criadores de Minecraft tinham virado esses abutres de conteúdo, de que uma vez já foi um conteúdo genuíno, no caso do Cellbit, era possível ter a exata mesma visão. Porque se você lembrar bem, o Cellbit era mais ou menos assim. Tá fudido, moleque! Sai! Saiu. Aliás, um salve pro maninho que repostou os vídeos antigos do Cellbit pra não virar a Lost Media. Muito foda. Ele era bonitinho, de olhos azuis, sempre apelava pra sua própria comunidade de meninas de 12 anos e amava elas do fundo do seu coração. Eu realmente só falava as coisas que as pessoas queriam ouvir, porque eu sabia que isso fazia bem pra elas. Mas eu não percebia que eu tava mentindo, entre aspas, sabe? Você era basicamente um artista do K-pop. Todo esse papo de relação parasocial que todo mundo já ouviu, o público do Cellbit tinha. Então, pra mim, Minecraft 2016 foi um vídeo solto não só como uma tese contra o que o próprio conteúdo de Minecraft tinha se tornado, mas contra o próprio conteúdo do Cellbit e a comunidade que ele representava. O que significa que na primeira vez que eu vi esse vídeo, eu vi o Cellbit fazendo uma defesa à comunidade de Minecraft, como ao mesmo tempo se rebelando contra aquilo que ele mesmo criava. Eu não conheço essas pessoas, e elas me amam, e eu sou, tipo, a vida delas. E aí eu tiltei, eu falei, mano, eu me odeio, sabe? Eu odeio o que eu faço. E aí eu comecei a fazer vídeos criticando quem eu era há uma semana atrás. E ver essa rebeldia do Cellbit contra o próprio conteúdo, um que eu já não gostava, que dominava o YouTube e que tinha toda a narrativa de ser feito por uma visão de dinheiro e não de qualidade, era muito foda. Era um conteúdo que representava o que eu sentia, era divertido. Bo Burnham é um cara divertido. Ele é um comediante, músico, cineasta e um bando de outros títulos que existem. Mas ele é de longe mais conhecido pelos seus especiais de comédia, Watch, Make Happy e Inside. Por mais que eu não goste de puxar o saco dos outros, especiais é um bom termo pro que ele faz. No geral, são só stand-ups gravados, mas muitas vezes a experiência é similar a uma peça de teatro. Hello, Bo. I've been looking for you for quite a long time. O seu trabalho mais recente é muito mais próximo da experiência de assistir a um filme, apesar de tecnicamente ainda ser só um show de comédia. Por mais que as músicas sejam autocontidas no seu sentido, em conjunto elas contam uma história. E não me entendam mal, eu tô fazendo a famosa introdução de vídeo ensaio, fazendo parecer que o trabalho dele é muito mais foda do que realmente é, mas honestamente é só a porra de um stand-up muito idiota. This first song is called A World on Fire. E eu sei que isso pode parecer estranho, mas a porra do Bo Burnham é o youtuber favorito do seu youtuber favorito. Depois de Minecraft 2016, o Cellbit passou mais alguns anos comentando sobre a sua experiência e explicando por que ele acabou surtando e tomando essa posição de fazer vídeos bons. E um dos motivos que ele mais cita é ter conhecido o Bo Burnham. Caralho, você acha que você tinha ficado louco mesmo naquela época? Eu acho que eu tinha ficado o mais são possível. Tipo, eu tava vendo as coisas. Foi um clique muito forte quando eu assisti o stand-up de um comediante que é o meu preferido hoje, que é o Bo Burnham. Refazendo a pesquisa pra poder escrever esse vídeo, eu fui buscar ouvir Quantas vezes eu cita o Bo Burnham? pelo menos 4. ele cita o Bo Burnham e fala sobre como ele foi importante pra ele. Que é o Bo Burnham. Bo Burnham. Bo Burnham. Bo Burnham. O Cellbit fez parecer como se ele fosse completamente obcecado nesse cara. E até mesmo olhando seus vídeos mais antigos, você consegue ver os trejeitos que ele claramente aprendeu com o Bo Burnham. O tempo passa correndo, não é mesmo, pessoal? Por isso, eu fiz uma pequena música sobre o tempo. Não só o Cellbit, mas como uma porrada de outros criadores se inspiram nele. E é óbvio que todo youtuber se inspira nele. O Bo Burnham começou a sua carreira no YouTube. Um dia ele postou uma música e acabou estourando. Desde 2008 ele participa da indústria de alguma forma. Em 2013 ele já tinha um programa na TV e aos 20 ele já fazia os seus shows de comédia. Um negócio sobre shows de comédia que normalmente você usa das suas exigências como base pra fazer suas piadas. Só eu que odeio minha sogra. Mas tipo, ele não tinha nada pra falar, sabe? Tudo que ele tinha feito até agora era pensar em arte, fazer músicas bobas e ser um artista. Por não ter vivenciado muitas coisas na sua vida, o Bo não conseguia escrever piadas sobre o seu dia a dia. Tudo que ele tinha feito até agora era performar. Por isso que todos os seus shows de comédia acabavam virando um tipo de desabafo sobre o que ele pensava da indústria. We think you've changed, bro. We know best. You suck. We think we know You. 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 Às vezes alguns comentários soam só como um adolescente prepotente criticando algo só porque é tão bobo e estúpido. But if you search for moral wisdom in Katy Perry's lyrics, then kill yourself.
e outros são só... Let's get in perspective. I just hope I don't get more from this than you do. Semelhante a vídeos, ver outras pessoas falando que ele é um gênio, uau, não só é desconfortável, mas frequentemente cringe. Principalmente depois de Inside, onde o show dele tem todo esse tom cinematográfico que, apesar de legal, grita filme feito por um estudante de cinema. Uau, então você fez um filme inteiro sozinho em um quarto? Que... Caraca, nunca vi isso antes. Eu gosto de anime, mas eu ainda assim tive uma puta preguiça de terminar aquele sobre como fazer um. Normalmente obras assim não fogem muito além de quem é fã da indústria, e não por ser necessariamente ruim. Quando eu ouvi falar eu fiquei super interessado no conceito, mas quando eu comecei a assistir, os episódios de fato eram sobre como é fazer um anime, eu não consegui me forçar a terminar. Normalmente histórias sobre o processo criativo de algo por si só não são o suficiente pra me entreter. Existe uma certa distância entre o que tá sendo mostrado e comigo. Eu não me interesso o suficiente por essa realidade que só ver os personagens representando essa ideia seja o suficiente pra que eu consiga sentir o que eles estão passando e me entreter. As obras que tratam do mesmo assunto, na qual eu sou muito fã, sempre tem algum outro tipo de conflito que torna a obra interessante. Amadeus tem um Antônio, Whiplash tem um Fletcher e Evangelho é o melhor anime do mundo. Olá, sou eu, no Acola. Originalmente, essa próxima sessão do vídeo aqui não tava no roteiro, mas eu senti uma puta necessidade de expressar o que eu penso. Então, a qualidade do microfone mudou porque eu tô gravando outro dia, outra hora e etc. É isso. Fiquem bem. E... eu sei que eu tô sendo crítico demais com ele, só que, eu não sei, pelo fato dele sempre estar falando sobre as suas próprias experiências, falando do que ele passou, eu não consigo deixar de simpatizar, me sentir representado. O que eu nunca deixei claro é que, bom, eu no Acola sou um autista de suporte nível 1. Autismo é um transtorno neuropsicológico que pode manifestar diferentes comportamentos atípicos, e essa porra é um espectro de problemas. E olha, porque vocês não me conhecem, eu não vou explicar mais do que eu tô afim. Então, tudo que vocês precisam saber é que no meu caso específico, meu cérebro é péssimo pra se organizar, eu tenho uma dificuldade de inibir meus sentimentos, por algum motivo eu preciso de um ambiente totalmente controlado pra fazer as coisas, e eu tenho uma puta dificuldade em expressar os meus sentimentos. É difícil, é frustrante e me irrita. Frequentemente eles não fazem sentido pras outras pessoas e pra mim, e isso é uma tortura, eu odeio. É irritante. O que leva ao fato do meu processo criativo ser cheio de frustrações. Então, mesmo não gostando de obras dessa natureza, mesmo achando que o conteúdo do trabalho em si não ser nada demais, eu não consigo deixar de gostar da merda do trabalho do Bo Burnham, cara. Inside é o filme mais metido intelectual do mundo, mas... porra, eu entendo pra caralho a raiva que ele passa. Não é profundo, é só, sei lá, é inevitável. Look Who's Inside Again. Mesmo sendo uma tortura, eu continuo tentando fazer o que eu gosto. Well, look who's inside again. Went out to look for a reason to hide again. Buddy, you found it. Now come out with your hands up. We've got you surrounded. Don't wanna know. Será que faz sentido o que eu tô falando? How are you feeling? Do you like the show? Será que tá bom e suficiente? Tá legal? Is there anyone out there? Or am I all alone? All Eyes on Me. Dá uma pausa pra trabalhar na saúde mental e tentar voltar quando se sentir melhor pra no final não mudar porra nenhuma. You're not gonna slow it, heaven knows you try. Got it good, now get inside. Tudo isso representa frustrações que eu sinto. Talking to you, get the fuck out! Get your fucking hands up, get out of your seat. Mas de alguma forma, apesar dele não estar fazendo nada muito diferente, muito do que ele fala representa sentimentos que eu consigo entender. Esse cara, querendo ou não, consegue muito bem fazer com que ouvir ele desabafar seja muito interessante. E eu sinto que muito disso vem do fato do próprio Bo Burnham ter se tornado um meio de comunicação para expressar suas ideias. O incômodo que a história e a falta de conflito que tanto me irritaria em um filme não se apresentam nesse contexto. O fato dos shows dele serem cheios de piadas e músicas é uma liberdade para que seja só interessante ouvir ele diretamente. Eu sinto que isso é um conceito difícil de se compreender, mas
se você pensar bem, coisas como stand-up, vídeos e até música como nós conhecemos são diferentes formas de se usar como meio de comunicação pra expressar algo. Apesar de, principalmente em vídeo, você só estar falando com uma câmera diretamente, da mesma forma que você falaria uma conversa normal, sendo uma escolha consciente ou não, você tá se usando como uma ferramenta, como um meio de comunicação. Da mesma forma que o escritor pode usar um personagem pra representar algo em uma história, ou um pintor usar uma cor pra representar um sentimento. E eu sinto que isso traz o benefício de que, mesmo que você possa estar atuando ou seguindo o roteiro, você ainda consegue criar uma ilusão de honestidade e desabafo tão real que chega a ser hipnotizante. Uma música mesmo dá liberdade pro cantor poder falar sobre a própria experiência de uma forma crua, sem ter que se preocupar se a narrativa é interessante, porque a parte que faz a música, uma música em si, ser o que deixa a experiência divertida. Sem falar que a diferença de interagir com o Inside pra um filme é que, bom, quando eu fui ver o especial pela primeira vez, eu não tinha ido assistir porque eu queria ver um filme sobre o conflito existencial que ser um artista pode ser, mas porque eu quis ver a porra do novo especial do Bo Burnham. No final, eu só sou fã do Bo Burnham por conta dos temas que ele aborda, mas eu só quero ouvir os temas que ele aborda porque ele é o Bo Burnham. É mais ou menos na mesma linha de raciocínio que me fez ver o documentário de como a Validation foi feito. E justamente pela experiência do seu trabalho ser tão entrelaçada com a sua imagem, mas o fato dele falar tanto sobre a sua própria experiência como artista, que um dos pontos mais importantes dos especiais desse desgraçado é sobre a relação de artista com o público, ou melhor, relação parasocial. Eita, tem algo na câmera. Que isso? Show de comédia do Selbit? Relação parasocial é um tópico que eu não ligo. Relação parasocial, como todo mundo sabe, é um termo usado quando uma pessoa desenvolve sentimentos e um apego com alguma figura pública que não faz ideia que ela existe. O termo foi popularizado para espectadores que criavam relacionamentos com os membros de programas de TV, mas por conta da natureza da internet, como a mídia de rede social e vídeos funciona, a discussão em volta dessa ideia é extremamente importante, ao ponto que é quase impossível acompanhar um criador, principalmente lá da gringa, que não tenha falado sobre isso de alguma forma. Se você acompanhou a porra do Jason Peele ou qualquer outro servidor de Minecraft que fez sucesso, você muito provavelmente lembra do Twitter discutindo sobre isso a cada semana. E por mais que essa discussão não seja tão abertamente dita aqui no Brasil, eu não vou agir como se ninguém conhecesse isso. Principalmente se você é da minha idade. Como eu disse mais cedo, Minecraft 2016 também era uma crítica ao conteúdo que o próprio Selbit representava. Nessa época, participar dessa discussão era algo genuinamente muito divertido. Essa rebeldia do Selbit e repulsa continuou dando a cara em outros momentos no canal, na qual ele claramente tirava sarro da ideia. Mas por conta da forma que a discussão é tratada, eu sinto uma certa preguiça e até mesmo cansaço em ver as pessoas repetindo as mesmas coisas de novo e de novo. Porque um dos meus principais problemas com essa discussão é o quão as pessoas gostam de agir como se só criadores como o antigo Selbit e a porra do Drink diretamente incentivam esse comportamento que de alguma forma possui um público que desenvolveu uma relação parasocial. Até mesmo criando uma puta imagem ruim só pra cultura de fandoms que às vezes parece tangencial ao assunto, como pôr foto de perfil de algum criador ou coisa do tipo. A questão de relação parasocial é que, independente de ser uma escolha ou não, você como espectador vai desenvolver sentimentos nem um pouco recíprocos pelo artista que você acompanha. Isso é algo que tá acontecendo agora, nesse exato momento. Você, como público, possui sentimentos e opiniões sobre o que você pensa aqui, que é exclusivo a você. E esses sentimentos são válidos, não é um problema. O problema é que circula a questão de relação parasocial, que faz parecer com que só admitir que você é fã de alguém seja um crime, é que eu, como artista, como criador de conteúdo, possuo uma relação de poder muito maior do que qualquer pessoa que tá assistindo esse vídeo. E abusar dessa relação de poder totalmente unilateral pra conseguir ganhar uma graninha a mais no final do mês, que é motivo de crítica. Que também eu entendo o lado de quem é muito fã obcecado por alguém, porque essas pessoas estão só preenchendo um espaço que elas precisam preencher com uma figura. E essa figura normalmente são artistas pop que ganham muito dinheiro em cima disso. E não me interprete mal, eu não tô falando que fazer merchandise é necessariamente abusar dessa relação de alguma forma, mas sim que usar dos seus sentimentos como espectador pra ganhar algo que só me beneficia. Isso sim é bizarro. Essa relação de poder não quer dizer que você, como público, não pode de alguma forma passar dos limites e ser um esquisito, escroto do caralho. Buscar atrás da vida pessoal de qualquer artista que não escolheu mostrar aquilo é sim muito bizarro. Sem falar que é de fato 10 vezes mais perigoso pra si mesmo interagir com um vídeo de algum criador em um nível muito mais pessoal quando comparado com alguma outra obra. Porém, isso também não quer dizer que é errado você pôr a foto do Vitor Gema Please no Twitter ou sei lá o que colocam. A internet naturalmente te convida a existir dentro desse espaço. Redes sociais sempre incentivam que você seja uma expressão de si mesmo nas plataformas, não porque eles acham que é uma boa forma de comunicação, mas porque dá dinheiro pra eles. Então a grande maioria das pessoas que trabalham com criação de conteúdo, desde stream, TikTok e vídeos, não estão fazendo o conteúdo delas atuando a cada segundo e planejando todos os seus movimentos dela pra conseguir ganhar o dinheiro e de relação parasocial, etc. Apesar de você só tá vendo aqui uma fração de quem eu realmente sou, uma 100% controlada por minha pessoa, isso não é um personagem. Eu não tô atuando. As coisas que eu falo e os maneirismos que eu tomo não são uma forma calculada de manipular meu público.
É só como eu sou. O que o YouTube quer como empresa é que criadores usem dessa ilusão de um criador independente, de uma personalidade, mas que no final pensem como uma empresa, que o conteúdo que você produz seja só um meio pra você conseguir mais view, mais dinheiro. Porque pra eles, quando você quer ser o maior youtuber do mundo, o mais popular, que todo mundo ama, é ótimo. Coisas como, veja o que é diferente nesse vídeo pra você poder continuar criando conteúdo envolvente para seus espectadores, associando engajamento e uma reação positiva do meu público com a porra de contagens de views, me irrita muito. Eu, numa cola, só comecei a fazer vídeos porque eu queria fazer coisas tão foda quanto os criadores que eu gostava. Onde que a porra do número de visualizações tem a ver com o envolvimento do meu público com o meu conteúdo. Tudo ao redor dessa plataforma gira no conceito de sucesso por meio da única coisa que fazem eles ganhar dinheiro. E me irrita ainda mais quando criadores usam da ideia de associar views e números com qualidade do vídeo. Olha, eu sei que já faz muito tempo, mas a porra do Dream foi um dos maiores criminosos em relação a isso. O próprio filho da puta associou seu sucesso apenas com o fato dele ter estudado o algoritmo e que ele deu certo porque ele passou anos e anos estudando essa porra. Starting soon, I'm uploading a video. I'm gonna be a massive YouTuber. And she's like, no, you're not. And I was like, no, I am. Criando essa narrativa que o único motivo do porquê as pessoas assistiam a merda dos vídeos dele é porque ele sabia de milhares de técnicas avançadas pra criar na plataforma. E não porque a porra dos vídeos dele eram bons e que talvez o fato dele ter usado uma tática de conseguir visualizações não tenha sido o único motivo do porquê alguém poderia gostar da porra do vídeo. Esse filho da puta ter associado eu gostar dos vídeos de Manhunt com a exploração do algoritmo fez com que milhares de pessoas começassem a cair na pegadinha de levar número a sério demais. De se perguntar se você não tava fazendo nada de errado em não fazer isso também. Qual o problema de tentar apelar um pouco pra conseguir views, mudar a intro pra ter a melhor retenção e esse tipo de coisa? Só que, uma hora, você começa a abrir mão de tanta coisa com o sentimento de qual é o problema, que em algum momento você para de se preocupar com o que você realmente se importa em fazer vídeo bom, vídeo que você goste, vídeo que tenha valor pra você. Porra, o próprio Selbit passou por uma experiência parecida. Ele mesmo era um dos nerds chatos que só chegou a começar a ser o esquisito que ama as próprias fãs e etc, porque ele achou que isso ia fazer a experiência melhor pro conteúdo dele. E é óbvio que ele ia achar isso. O público respondia cada vez mais apaixonadamente e as views só aumentavam. Era a fórmula de sucesso. Falar. Exato, e é uma coisa que todo artista falava e você meio que... Essa cultura é meio que... absorvem sozinha, elas não percebem o que elas estão fazendo. Eu não percebi o que eu estava fazendo. Eu preciso ir contra isso. Eu preciso que as pessoas percebam que isso não é natural, isso não é saudável, essa manipulação que acontece mesmo sem querer. Parte 3. O que faz um vídeo bom? Então, o grande motivo do porquê eu era um puta fã do Selbit nessa época era justamente porque toda vez que ele falava da sua própria experiência, falava o que ele aprendeu sobre criação de conteúdo, o ódio que ele criou pela visão que tinha e a forma que agia, pra mim, ele fazia um conteúdo que representava o meu sentimento de admiração pela mídia de vídeos, de querer que as pessoas levem os meus interesses a sério. O meu sentimento de querer ver vídeos não como algo a serviço de views e números, mas algo feito com a mesma admiração que alguém poderia ter por outras mídias. E eu sei que isso é bobo, e eu sei que isso é palhaçada, e eu sei que eu levava isso a sério até demais, mas justamente porque ele representava algo importante pra mim, que quando eu vi eles fazendo os vídeos de Enigma, contando a história e cada vez mais melhorando a qualidade técnica dos vídeos dele, com motion, iluminação foda, uma edição foda, coisas que eu nunca tinha visto antes, foi aí que eu comecei a gostar do conteúdo dele, porque tudo isso que ele tinha feito pra mim significava fazer vídeos com uma visão de admiração e qualidade, transformar em algo objetivo, sério, algo que ninguém poderia deixar de gostar. E por mais que eu tenha crescido, e por mais que eu não tenha continuado a acompanhar o seu conteúdo por falta de interesse pela nova mídia que ele tava engajado, eu honestamente tenho um puta pé atrás de fazer esse vídeo por estar fazendo uma enorme propaganda à imagem do Selbit, dando moral a alguém que eu absolutamente não conheço e que facilmente pode ser alguém extremamente bizarro e escroto. Eu tenho que admitir que eu gosto muito mesmo desse momento que eu tive com o trabalho dele. Arte é subjetiva, e até o pior jogo do mundo pode ser algo extremamente muito foda pra alguém. Deus sabe que eu gosto de Papo Yo. Eu posso achar algo que todo mundo gosta uma bosta, e você achar algo que eu amo a pior coisa do mundo. Ter a noção de que a arte é subjetiva é extremamente importante pra que você não passe vergonha falando mal do Abapuru no Twitter. Porém, eu não acredito que não exista ou seja perda de tempo tentar encontrar objetividade na arte. Ou melhor, eu acredito que uma obra pode ser sim boa de forma objetiva, seja por uma métrica de qualidade técnica, o esforço necessário pra algo ser feito ou o quão bem feito o trabalho é. Olha, eu honestamente nem sou tão fã desse jogo quanto eu gosto de brincar que eu sou, mas Hollow Knight é genuinamente um jogo que eu gosto muito porque ele é bem feito. Eu não tenho nenhuma conexão com o jogo em um nível pessoal. Hollow Knight foi só um jogo que eu acabei jogando e toda vez que eu lembrava da
da experiência que eu tive com ele, eu acabava ficando impressionado com quão bem feita ela foi construída, e milhares de outros jogos são assim. Bloom CD6, Dark Souls, Portal 2. Eu não sou apaixonado com a experiência de Tower Defense ao ponto que só jogar o jogo de macaquinhos vai me agradar em um nível pessoal. O único outro que eu joguei foi um de Pokémon no Flash. Todos esses jogos definitivamente têm características que se apresentam em obras que eu sou mais suscetível a gostar. Normalmente, se o jogo tiver alguma característica de grind não obrigatória, a experiência vai ser agradável pra mim de alguma forma. Mas não é porque o jogo não tem nenhuma característica que eu goste que não é possível que eu goste da experiência pelo fato dela ser extremamente bem feita. O Cellbit sempre fez muita questão de deixar claro que ele queria que as pessoas assistissem seus vídeos, não porque ele era o Cellbit, mas por conta da qualidade. Ele queria que a obra possuísse um valor, mesmo afastada do próprio criador. E eu definitivamente valorizo esse sentimento. O motivo do porquê eu me sinto falando uma meia-verdade, algo que não encapsula o que eu sinto, toda vez que eu tento expressar o porquê eu gosto tanto de um youtuber, da mesma forma que eu tento falar de jogos, fazendo uma análise objetiva e etc, é porque, por mais que a execução de um vídeo importe, eu não gosto do conteúdo do Cellbit, porque eu gosto do trabalho que ele fez, porque eu acho genial e bem feito. O Cellbit ter feito os vídeos de Enigma, ter feito simulacra, ter se comprometido a fazer vídeos por um interesse em fazer coisas de uma forma objetiva, afastada da pessoa que ele era, só foi motivo para que eu gostasse dele, porque isso representava algo importante pra mim. Representava alguém valorizando um conteúdo, representava amor, admiração, arte, qualidade, coisas que importam pra mim. Eu não gosto do trabalho do Cellbit, eu não gosto dos vídeos em si, eu gosto da minha relação com o objeto. Eu elevei a qualidade da obra, minha interpretação, meus sentimentos, minhas vivências. Não foi o Cellbit, fui eu. O Cellbit não é alguém foda. Eu sou foda por achar o conteúdo dele muito foda quando criança. Eu nunca conseguiria explicar o porquê que eu gosto tanto do conteúdo dele falando de forma objetiva. Eu não preciso sentir essa necessidade de encapsular as coisas que eu gosto em um contexto objetivo e técnico pra fazer com que as outras pessoas entendam o que eu sinto. Eu nunca conseguiria mostrar um vídeo do Cellbit pra alguém e fazer ela entender a graça do conteúdo dele. Não tá no objeto em si. E isso é muito foda. É muito maneiro como uma mídia permite que isso aconteça da forma que acontece. Não é necessariamente algo novo. Eu posso sim arquitetar minha imagem pra representar algo pra alguém. Fazer com que a experiência de me acompanhar seja sobre algo em específico. Mas, ao mesmo tempo, eu posso só ser eu mesmo, falar e interagir com as coisas da forma que eu interajo normalmente. Que pelo fato de só ser uma extensão de quem eu sou, que naturalmente vai acabar criando o mesmo efeito que teria se eu tivesse arquitetado. Eu vou representar algo pra alguém, eu vou contar uma história. E é por isso que eu gosto tanto de vídeos. Tá, o meu canal, os meus vídeos, sou eu falando sobre coisas que eu amo e tentando fazer o espectador entender o porquê que eu amo essas coisas. Muito obrigado pelo Ascent, por pagar o maior tier possível. Por favor, seja membro. Fazer esse tipo de vídeo não dá dinheiro, o YouTube não recomenda. Então, por favor, se você quer continuar apoiando o canal, seja membro. Veja mais vídeos, no Acola Mudai, no Acola Vídeos Futuros. Obrigado.